citar como bom exemplo, né, como modelo a ser seguido um samaritano, já seria uma provocação, né, até um insulto, né? Se tratando de que Jesus fala isso para um mestre da lei. Mas antes de citar o samaritano como bom exemplo, ele cita como mau exemplo o sacerdote e o levita. Então, assim, Jesus provoca mesmo. Assim, ele poderia até amenizar, né, citar como um bom exemplo um leigo judeu, mas ele cita um samaritano. Então, atualizando essa parábola, né, ou contextualizando, né, atualizar, tem muita gente aí que coloca atribui um significado diferente revisionista do devido, né? Como que a gente poderia ler, né? Eu gostaria que você comentasse também essa intenção de Jesus, e não apenas de citar como bom exemplo o samaritano, mas como um mau exemplo o sacerdote e o levita. Eu acho que o Carlinho provocou enquanto ele falava. Eu estava tentando reverberar algumas coisas na minha mente, mas talvez uma das coisas para a gente tentar entender é perceber um pouco mais o lugar que essas duas figuras religiosas, né, elas ocupam, pensando o judaísmo da época, né, que tanto o levita quanto o sacerdote eram pessoas que eram responsáveis de toda a atividade religiosa do templo, inclusive a responsabilidade de cuidar dos necessitados, de assistir as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, era trabalho do sacerdote. Não só isso, mas também a questão do sacrifício. E eu acho que Jesus provoca tanto que, se a gente olhar, o texto diz que o homem estava saindo, o sacerdote e o levita estavam saindo de Jerusalém, indo para Jericó, que muito provavelmente eles moravam nessa região, pensando na parábola, e que esse lugar onde o sacerdote e o levita passavam, segundo os historiadores, era um lugar perigoso, né? Que os assaltantes ficavam lá, e várias vezes já ocorreu o assalto. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o sacerdote e o levita eram pessoas apáticas, não queriam se aproximar do homem ensanguentado, às vezes a gente precisa dar um passo para trás também para perceber esse momento que eles estavam, porque a estrada era perigosa. E socorrer um homem que se encontra nessa situação era também uma questão de perigo. E se o texto fala que o homem foi espancado, estava nu, estava ensanguentado, para o sacerdote e o levita, um homem nessa condição, pegar um morto e a colocar eles na condição de impureza. Eu acho que Jesus radicaliza, inclusive, a prática do amor e da solidariedade, ou da filantropia, como Carlinhos colocou aqui, radicalmente, porque ele coloca que a vida e a dignidade humana, ela está acima, inclusive, da nossa cerimônia religiosa. Eu acho que um dos choques que Jesus coloca para essas duas figuras é justamente isso. Eles estavam preocupados com a agenda, estavam preocupados, inclusive, com a teologia, porque se eles tocassem no morto, eles poderiam se tornar impuros, logo eles poderiam, inclusive, ser afastados, segundo o Levítico 19, da sua atividade religiosa. Então, eles não queriam experimentar isso. O ativismo religioso, ou a cerimônia religiosa que eles praticavam, tem o seu lugar, inclusive. Mas eles não foram radicalmente se colocar, ou colocar a vida e a dignidade daquela pessoa ao risco, ou colocar a sua vida em risco em prol dessa pessoa. E tem uma outra dimensão, talvez, que é a pergunta do amor, quando ele pergunta quem é o meu próximo. Porque na cabeça desse doutor da lei estava muito claro as pessoas que lhe eram próximas, né? E eram pessoas do seu círculo apenas.
que eu acho que Jesus está a provocar é a necessidade dele alargar o seu horizonte de quem mais está cabendo nessa mesa. Eu acho que, inclusive, é um dos assuntos centrais quando a gente lê os evangelhos de Lucas, que Jesus está sempre colocando gente que não poderia estar na mesa, gente que não poderia participar na mesa, que eram os pecadores, as prostitutas. Você tem, inclusive, até a parábola do filho pródigo. Jesus está sempre a chamar para a mesa essas pessoas. E essa pergunta de quem é o meu próximo, na cabeça do judeu ortodoxo ou do doutor da lei, era muito clara. Ele sabia quem era o próximo. O próximo era, primeiramente, ele. O próximo era o seu parente judeu. E o próximo era toda a sua etnia judaica. Esse era o limite do amor que ele sabia que era possível dar como próximo. E o que Jesus faz é justamente escandalizar as fronteiras do amor que estava na cabeça desse homem. Que a gente precisa abrir o horizonte. E a forma como Jesus escandaliza isso é justamente colocar pessoas opostas. Porque se fosse colocar um samaritano que é debochado por ele ser samaritano, mas esse samaritano se colocar em risco, descer inclusive da sua montaria, inclusive adiar a sua agenda para se colocar em situação do risco de alguém que culturalmente não se comunicava. Então, isso foi um escândalo para esse homem ao ouvir esse texto. Então, acho que tem muito. Eu dizia assim, olha, você precisa alargar os seus horizontes de quem é próximo para você. Você precisa alargar os seus horizontes de amor. Então, acho que isso é uma das coisas que o texto tenta nos provocar, pensando nisso.